Meu filho me enviou uma caixa de chocolates artesanais pelo meu aniversário. No dia seguinte, ele me ligou perguntando: "E então, mãe, gostou dos chocolates?" Eu sorri sozinha na cozinha e respondi: "Ah, eu dei para a Bianca e para as crianças. Eles adoram doces." Do outro lado da linha, o silêncio pesou de um jeito que eu nunca tinha sentido. De repente, ele soltou um suspiro quebrado e gritou: "O que você fez, mãe?" A voz de Marcelo tremia. Eu podia ouvir a respiração dele acelerada, como se estivesse correndo ou como se alguém tivesse acabado de puxar o chão debaixo dos seus pés. Não era a reação de quem ficou chateado porque eu repassara o presente. Era outra coisa. Medo. Pavor mesmo. E foi nesse instante, antes de entender qualquer detalhe, que uma sensação gelada desceu pelas minhas costas. Havia algo errado naquela caixa. Tenho 68 anos. A essa altura da vida, a gente aprende a ouvir mais o tom do que as palavras. O silêncio entre uma frase e outra, a pausa que não fazia sentido, a forma como ele engolia seco antes de cada pergunta. Eles comeram, mãe?" Ele insistiu, tentando soar calmo e falhando miseravelmente. "Claro, meu filho." Cheguei em casa, passei lá, entreguei. As crianças ficaram felizes da vida. Menti, empurrando a situação mais um pouco, só para ver até onde ele iria. Mas antes de continuar, quero te fazer um convite muito especial. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e que está gostando das minhas histórias. E comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Agora vamos continuar. A verdade é que a caixa ainda estava fechada, intacta, em cima da minha mesa, ao lado do rádio velho que só pega uma estação. Eu a encarei enquanto falava com Marcelo. Papel marrom bonito, fita de cetim vinho, um cartão com letra caprichada. "Para mamãe com carinho, Marcelo." Parecia um gesto de amor, mas o jeito dele ao telefone transformava tudo em algo escuro, suspeito. Eu podia sentir meu coração batendo no pescoço. "Mãe, me escuta. Você precisa ir lá agora. Ver se sobrou alguma coisa. Pega de volta o que der. Eu tô falando sério." Ele falou, sem respirar entre as frases. "Marcelo, você está me assustando." "O que tem nesses chocolates?" Perguntei, sentindo a mão suar em volta do telefone. Do outro lado, ouvi um roçar abafado, como se ele cobrisse o microfone com a mão. De fundo, a voz da Bianca, irritada, cortante, dizendo algo que eu não entendi, mas senti. Ela sempre soava como alguém que estava perdendo a paciência só por eu existir. Bianca nunca foi com a minha cara. Desde o início do namoro, fazia questão de me colocar num canto. "Sua mãe é dramática", eu a ouvi dizer uma vez. Outra: "A casa da sua mãe é longe, simples, não vale a viagem." Aos poucos as visitas ficaram raras, as ligações curtas, os aniversários apressados. Para ela, eu era um peso antigo. Para ele, eu fui virando um detalhe. Isso dói mais do que qualquer remédio amargo que médico manda tomar. "Responde, Marcelo. Se tem algo de errado, você vai me dizer agora. Eu sou sua mãe, não sou criança", falei, tentando segurar a voz. Ele respirou fundo, como quem está prestes a mergulhar. "Não é bem assim, mãe. É que são chocolates especiais. Eu pedi para você comer, para te ajudar a dormir melhor, ficar mais calma. Você anda esquecida, nervosa. Eu só queria te ajudar. Mas eles eram para você. Só para você. Não podia dar para ninguém." Disparou, atropelando as palavras. Naquele momento, duas coisas bateram ao mesmo tempo dentro de mim. A primeira foi a lembrança do médico me dizendo, meses antes, que era normal eu me sentir mais cansada, um pouco confusa às vezes, por causa da idade e da pressão. A segunda foi uma frase da Bianca, que eu fingi esquecer, mas guardei inteira. "Marcelo, a gente tem que resolver logo essa casa. Se sua mãe ficar pior, o inventário vai ser uma confusão. Pior." Palavra que ela disse olhando direto para mim, como quem mede um prazo de validade. "Como assim, chocolates para me deixar mais calma?" Perguntei devagar. Eu conheço meu filho. Quando ele está mentindo, mexe nos objetos da mesa. Eu ouvia os toques, o clique da caneta, o arrastar da cadeira. "É um suplemento, mãe. Um negócio mais forte, natural, essas coisas de hoje em dia. O cara da empresa explicou tudo." Respondeu rápido demais. "Que empresa?" "Não importa agora. Só vê se alguém comeu. Tô indo pra aí. Não mexe na caixa."
A ligação caiu. Eu fiquei parada no meio da cozinha, com o som do relógio marcando cada segundo como se fosse uma batida de martelo. Fui até a mesa e toquei a caixa com a ponta dos dedos. Passei a mão pela lateral do plástico e senti um rasguinho quase invisível. Forçando a vista, vi que alguém já tinha cortado ali, bem de leve, e colado de novo. Meu estômago embrulhou. Não sei muito de remédio, não entendo desses produtos naturais que vendem em anúncios. Mas entendo de interesse. Entendo de olhar atravessado para a minha casa. Entendo de conversa cochichada. E pela primeira vez na vida, uma pergunta horrível se formou clara na minha cabeça. E se o presente do meu filho não fosse um gesto de carinho, mas um passo num plano que eu ainda não tinha coragem de dizer em voz alta? Peguei a caixa, levei para a pia e deixei lá, como se fosse um animal perigoso. Em seguida, fui até o quarto e abri a gaveta onde guardo meus documentos. Carteira de identidade antiga, certificado de óbito do meu marido, escritura da casa. A casa. O que Bianca chamava de problema futuro. Passei a mão pelo papel e senti a garganta apertar. Se Marcelo realmente estava envolvido em algo sujo, eu precisava descobrir. Não podia mais ser só a mãe que desculpa tudo, que fecha os olhos para não doer. Naquela manhã, olhando para aquela caixa silenciosa em cima da pia, eu fiz uma promessa a mim mesma. Dessa vez, quem ia conduzir a história era eu. Marcelo não apareceu naquele dia, nem no outro. Em vez disso, me mandou uma mensagem fria. Tá tudo bem aí? Depois passo. Eu li e reli, sentada na ponta da cama, com a caixa de chocolates trancada dentro do meu guarda-roupa, ao lado das cobertas de inverno. Não respondi. Aos 68 anos, eu já tinha aprendido que silêncio também é resposta. Enquanto esperava alguma atitude dele, as lembranças começaram a desfilar na minha cabeça como um filme antigo. Eu via o Marcelo pequeno, magro, sentado à mesa, reclamando da sopa rala. Calma, filho, a mãe vai melhorar as coisas, eu dizia, escondendo a vergonha de não ter dinheiro para carne naquele mês. Eu me virava, vendia bolo, fazia costura, limpava a casa dos outros. Tudo para ele estudar, ser alguém na vida, como todo mundo dizia. Quando ele passou no vestibular, chorou abraçado em mim, com o envelope amassado nas mãos. Mãe, eu vou te tirar desse bairro, ele prometeu. Lembro do cheiro da camisa dele suada e da minha alegria simples, acreditando que amor de filho não muda com diploma. Mal sabia eu que o endereço novo, o carro financiado e o casamento refinado iriam me colocar num lugar de visita incômoda, quase um erro no cenário. Conheci Bianca num jantar que eu mesma preparei, toda empolgada. Ela chegou olhando tudo como se estivesse avaliando um apartamento para locação. Sorriu pouco, elogiou nada. No final da noite, ouvi quando cochichou com ele na varanda. Sua mãe é boazinha, mas é demais, sabe? Muito emotiva, muito carente. Você precisa colocar limite. Limite. Aquela palavra virou muro. Depois do casamento, as visitas diminuíram. No primeiro aniversário do meu neto, me avisaram da festa com 2 dias de antecedência, como se eu não tivesse nada na vida além de esperar telefonema. Fui mesmo assim, levei presentinho simples, comprei fiado. Bianca me cumprimentou com um beijo de longe, já indo cortar o bolo caro, encomendado numa confeitaria que eu só conhecia de nome. Marcelo me abraçou rápido, a cabeça cheia de conversas de trabalho. Não repara, mãe, a vida tá corrida, repetia, como se isso justificasse tudo. A primeira vez que ouvi a palavra interdição foi pela boca da Bianca, num almoço de domingo. Ela encheu o prato, sentou e, do nada, comentou. Você viu o caso da tia da minha amiga? A família teve que interditar. A velha começou a misturar remédio, assinar coisas sem saber. Se a gente não cuida, dá problema depois. Eu estava no balcão, enxugando um copo, fingindo distração. Marcelo respondeu. Por isso é bom ficar atento, ainda mais com quem tem casa no nome, essas coisas. Eu não disse nada, mas meu coração guardou. Meses depois, na consulta de rotina, comentei com o médico que às vezes esquecia onde tinha colocado a chave ou misturava a hora do remédio da pressão. Ele sorriu de leve e disse que era normal, que a gente só precisava organizar melhor os horários. Mas, por dentro, aquilo virou arma na mão de quem quisesse. Bastava uma distorção aqui, uma dose errada ali e pronto.
Minha mãe está confusa, doutor. Assina coisas sem entender. Olhei de novo para o guarda-roupa fechado. Dentro dele, junto com minhas cobertas e lembranças, havia uma caixa que talvez explicasse tudo. A pressa, o medo na voz do meu filho, os cochichos sobre inventário. Foi aí que eu decidi que não ia enfrentar isso sozinha. Fui até a cozinha, peguei minha bolsa gasta e desci as escadas com cuidado, sentindo o peso dos anos nos joelhos. Eu precisava falar com alguém que enxergasse o que eu não conseguia ver. E eu sabia exatamente onde ir. Na rua de baixo morava o João, farmacêutico, amigo do meu falecido marido. Ele sempre perguntava dos meus remédios, se estavam em dia. Bati no portão com o coração acelerado. Dona Lúcia, que surpresa boa! Ele disse, abrindo o sorriso. Boa. Não sei se é, João. Preciso da sua ajuda. Mas é uma coisa séria. Daquelas que a gente fala baixo, avisei, segurando firme a alça da bolsa. No balcão simples da farmácia, eu tirei a caixa de dentro da sacola e coloquei na frente dele. Expliquei tudo. O presente, a ligação, o desespero de Marcelo, a história dos chocolates especiais para acalmar. João franziu a testa e aproximou os olhos da embalagem. Marca estranha. Nunca vi vender por aqui. Você comprou onde? Não comprei. Ganhei. E meu filho disse que era para eu comer sozinha. Só eu, respondi, sentindo o nó na garganta. Ele pegou uma tesoura, abriu um pedacinho do plástico com cuidado, cheirou um dos bombons e enrolou o nariz. Tem um cheiro meio forte, diferente de chocolate comum. A senhora se importa se eu der uma olhada mais de perto? Conheço um representante que mexe com exame de produto alimentício. Não é barato, mas às vezes eles fazem favor quando suspeitam de coisa errada. João, se isso aqui for só paranoia minha, você me fala na cara. Eu prefiro passar vergonha do que passar por burra, eu disse, encarando-o firme. Ele assentiu sério, pegou 2 bombons, separou numa embalagem transparente e anotou um número num papel. Vou ver o que consigo. Se tiver qualquer substância estranha aqui, vai aparecer. Mas, dona Lúcia, por enquanto, não coma nada disso, nem pense. Fica tranquilo. Se eu tiver que engolir alguma coisa aqui, não vai ser chocolate. Vai ser a verdade, respondi. Voltei para casa com a sacola mais leve, mas a alma mais pesada. Abri a gaveta e vi de novo a escritura da minha casa. Passei os dedos por cima do meu nome completo. Essa casa era o único pedaço de chão que eu conquistei na vida. Foi aqui que eu criei o meu filho, que enterrei meu marido, que recomecei depois de cada queda. Ninguém tinha o direito de decidir o futuro dela por trás de um laudo médico ou de uma caixa de bombons. Sentei na beira da cama e encarei a parede cheia de retratos. Eu sabia que se minha suspeita se confirmasse, nada mais voltaria a ser como antes, entre eu e Marcelo. A mãe que engole tudo para manter a paz ia precisar morrer, para nascer uma mulher que se protege, nem que fosse do próprio filho. 2 dias depois, João me ligou bem cedo. Eu ainda nem tinha tomado café. O coração disparou só de ver o nome dele na tela. Dona Lúcia, a senhora pode passar aqui na farmácia hoje? É sobre os chocolates. Ele disse, com uma voz que tentava ser neutra, mas falhava. Posso sim, meu filho. Daqui a pouco estou aí, respondi, já sabendo que aquele daqui a pouco ia mudar o rumo da minha vida. O caminho até a farmácia, que eu já conhecia de olhos fechados, pareceu mais longo naquele dia. Cada esquina, cada buraco na calçada, cada buzina de carro soava diferente, como se o mundo mandasse sinais que eu não conseguia decifrar. Quando entrei, João estava sozinho, braços cruzados, testa franzida. Venha aqui atrás, dona Lúcia, ele pediu, apontando para a porta que dava acesso ao pequeno depósito. Sentei numa cadeirinha de plástico, as mãos entrelaçadas. Fala logo, João. Eu aguento, eu disse, antes que ele começasse. Ele respirou fundo. Eu mandei os bombons para um amigo que trabalha num laboratório parceiro. Ele fez uma análise preliminar. Não é laudo oficial ainda, mas achou traços de um medicamento ansiolítico forte misturado ao chocolate. Não é dose para matar, mas é suficiente para deixar alguém sonolento, confuso, com a mente embaralhada. Principalmente uma pessoa mais velha, que já toma remédio para pressão, para dormir, essas coisas. Eu fechei os olhos por um instante. Não chorei. A lágrima que desce rápido é a da surpresa. A que não desce é a do reconhecimento.
No fundo, eu já sabia. Só precisava ouvir alguém pronunciar. Ele disse mais alguma coisa? Perguntei. Disse que isso não é coisa que venha de fábrica. Alguém abriu, mexeu e fechou de novo. E que, se a senhora quiser seguir adiante, dá para pedir exame oficial, laudo, polícia. Não é brincadeira, dona Lúcia. Isso aqui é crime. Ele completou, empurrando um papel na minha direção com alguns termos difíceis. Peguei o papel sem realmente enxergar as letras. Na minha cabeça, eu via o rosto do Marcelo aos 8 anos, me esperando na porta da escola, correndo com o caderno na mão. Via o mesmo Marcelo, já adulto, me entregando a primeira chave do carro, orgulhoso. E agora, esse Marcelo que mandava remédio escondido em chocolate. Tudo cabia no mesmo corpo. Isso é o que mais dói num filho, perceber que o amor e a decepção podem morar na mesma pessoa. João, se eu levar isso para a polícia, vira um escândalo. Vão investigar, vão chamar meu filho, talvez ele perca o emprego, mas se eu não fizer nada, o que impede que ele tente de novo, ou que ele faça com outra pessoa? Falei, mais para mim do que para ele. Eu não posso decidir por você, dona Lúcia. Só posso dizer uma coisa. A senhora não está louca, nem exagerando. Tem algo muito errado aqui e não veio da sua cabeça. Ele respondeu, com firmeza. Voltei para casa com 2 certezas. A primeira, eu não ia comer aquele chocolate nem se o mundo acabasse. A segunda, se Marcelo fosse capaz de fazer isso comigo, era porque já tinha passado da fase do talvez. Era decisão, plano. E plano se combate com outro plano, não com choro. Guardei a cópia do resultado num envelope pardo e escondi dentro da capa do meu álbum de casamento, que ninguém mexia. Depois, sentei à mesa com o celular na mão. Minha neta mais velha, filha da irmã do Marcelo, tinha me ensinado a gravar áudio discretamente. Vó, se alguém te tratar mal, você grava. Prova é tudo, ela disse um dia brincando. Na época, eu ri. Agora agradecia em silêncio pela aula. Liguei para Marcelo. Ele atendeu rápido. Oi, mãe, tá tudo bem? Conseguiu falar com a Bianca ontem? Perguntou, tentando parecer natural. Tá tudo bem, sim. Aliás, queria te agradecer pelos chocolates. Me deixaram pensativa. Respondi, deixando a frase no ar. Enquanto falava, apertei o botão que iniciava a gravação. Pensativa como? Ele desconfiou. Ah, nada demais. Só fiquei lembrando daquela conversa sobre inventário, interdição, essas coisas de gente velha que vira problema, provoquei. Do outro lado, o silêncio veio carregado. Mãe, a gente só se preocupa com você. Você anda esquecendo as coisas, falando sozinha. Ele começou. Engraçado. Eu não esqueci da caixa. Também não esqueci que você disse que era para eu comer sozinha. Sabe o que é estranho? O João, farmacêutico, achou o chocolate. Muito diferente, falei, cortando devagar. Marcelo respirou fundo. Eu ouvi a cadeira girando, o tilintar de algo caindo, talvez um chaveiro. O que você fez, mãe? Ele perguntou num tom baixo, quase ameaçador. Eu? Nada. Quem colocou remédio em chocolate não fui eu, respondi, deixando meu próprio medo de lado por um segundo. Ele perdeu o controle. Não era para ser assim. Era só para você ficar mais calma, mais confusa, assinar logo o que a gente precisava. Ninguém ia se machucar. Você exagera tudo. Sempre fez isso. Explodiu. Eu quase deixei o celular cair. Ali estava. A confissão que eu jamais pensei ouvir, dita com a naturalidade de quem fala de um negócio qualquer. Meu peito queimou. Eu quis perguntar 1000 coisas. Se Bianca sabia, se ele realmente achava que isso era não machucar, se em algum momento ele lembrou de tudo que fiz por ele. Mas em vez disso, me forcei a manter a voz firme. Marcelo, você tá me dizendo que queria que eu ficasse confusa para assinar papel da casa, é isso? Ele percebeu tarde demais o que tinha feito. Eu não falei isso. Você tá distorcendo. Não grava. Começou, mas já era. Desliguei o telefone antes que ele tentasse consertar. Minhas mãos tremiam, mas não era de fraqueza. Era de raiva. Raiva limpa, diferente daquele ressentimento que corrói por dentro. Era uma raiva que vinha acompanhada de clareza. Ele tinha cruzado uma linha. E quando um filho cruza essa linha, a mãe precisa escolher. Ou continua sendo chão para ele pisar, ou aprende a ser muro.
Peguei o envelope com o resultado do laboratório, o celular com o áudio e a escritura da casa. Coloquei tudo numa pasta plástica. Pela primeira vez na vida, eu não ia procurar uma igreja, nem uma amiga, nem uma vizinha para desabafar. Eu ia procurar um advogado. No dia seguinte, acordei antes do sol. O corpo doía, mas a cabeça estava firme. Fiz café forte, engoli quase sem sentir o gosto e coloquei a pasta plástica dentro da bolsa. Passei batom, ajeitei o cabelo ralo num coque simples e me olhei no espelho da sala. As rugas estavam todas lá, cada uma contando sua história. Mas, por trás delas, havia algo novo naquele olhar. Uma decisão. Fui até o posto de atendimento jurídico gratuito da região, indicado por uma vizinha. O lugar era simples, com cadeiras de plástico e gente esperando com pasta na mão, cada um carregando o próprio drama. Quando chamaram Dona Lúcia Ferreira, levantei devagar, sentindo o peso dos documentos na bolsa e dos anos nas costas. O advogado era um rapaz de uns 30 e poucos anos, chamado Gustavo. Ele me recebeu com respeito, sem aquele tom de pena que muita gente usa para falar com o idoso. Bom dia, Dona Lúcia. Como posso ajudar a senhora hoje? Perguntou, abrindo um bloco de anotações. Eu não sei se você vai acreditar em mim, mas eu trouxe prova. E trouxe também o coração na mão, respondi, tentando sorrir. Comecei contando do começo. O presente, a ligação, o desespero do Marcelo, a visita ao João, o resultado preliminar, o áudio da confissão. Não pulei nada. Em alguns momentos a voz falhou, mas eu continuei. Gustavo ouvia em silêncio, anotando, às vezes balançando a cabeça indignado. Posso ouvir o áudio? Ele pediu. Coloquei o celular sobre a mesa, dei play. A nossa conversa ecoou na salinha abafada. Quando Marcelo falou sobre eu assinar logo o que eles precisavam, o advogado fechou os olhos e inspirou fundo. E esse laudo aqui é do que, exatamente? Ele perguntou, folheando o papel do laboratório. É só uma análise informal, mas o João disse que, se eu quisesse, dava para pedir exame oficial. Eu só não sabia por onde começar. Expliquei. Gustavo se recostou na cadeira. Dona Lúcia, isso aqui é grave. É tentativa de lesão. Pode caracterizar tentativa de envenenamento. Pode virar discussão de violência contra idoso. E ainda tem o contexto da casa, da possível interdição. A senhora está certa em não deixar isso passar. E o que eu faço? Perguntei, sentindo a mão suar. Eu não quero destruir a vida do meu filho, mas também não vou deixar ele destruir a minha. Ele pensou por alguns segundos. Primeiro, vamos registrar um boletim de ocorrência, relatando tudo o que a senhora me contou. Em seguida, vamos pedir um exame oficial dessa amostra de chocolate que a senhora ainda tem guardada. Com o laudo e com esse áudio, a polícia vai abrir investigação e, ao mesmo tempo, a senhora pode se proteger mudando algumas coisas no seu patrimônio. A casa, por exemplo. A palavra patrimônio sempre me pareceu distante, coisa de gente rica. Mas naquela hora, percebi que meu pequeno terreno, minha casa simples, minha calçada rachada, tudo isso era o meu tesouro. E ele estava em risco. Eu posso mudar a casa de nome? Perguntei, insegura. Pode fazer doação em vida, pode mudar testamento, pode limitar o que vai para ele. A senhora não é obrigada a deixar nada além do que a lei determina. E em caso grave, ainda dá para pedir medida protetiva se a senhora se sentir ameaçada, explicou. Saí de lá com o BO registrado, os encaminhamentos para o exame oficial e um cartão com o contato do Gustavo. Ele se ofereceu para me acompanhar nas próximas etapas, sem me cobrar nada além do que o serviço público cobria. A senhora me lembra minha avó. Eu não suportaria ver alguém fazendo isso com ela, ele disse na porta. Foi a primeira vez em muito tempo que eu me senti protegida. De volta em casa, encontrei 3 ligações perdidas do Marcelo e 2 mensagens. Mãe, precisamos conversar. Liga para mim. Tá tudo saindo do controle. Eu não respondi. Em vez disso, respirei fundo e pensei na melhor forma de virar o jogo sem perder o pouco que me restava de sanidade. Eu não queria uma guerra barulhenta. Queria uma vingança silenciosa, daquelas que tiram o poder das mãos de quem tentou te usar. No fim da tarde, ele apareceu na minha porta. Bateu forte, como se fossem derrubar o batente. Abre, mãe, eu sei que você tá aí, ele gritou.
Abri, mas não o convidei para entrar. Fiquei parada, bloqueando a entrada com o corpo. Você quer falar comigo? Fala aqui mesmo, avisei. Ele me olhou como quem vê outra pessoa. Que drama é esse, mãe? É só uma conversa. A gente errou, exagerou, sei lá. Mas não precisa desse teatro todo, disse, passando a mão no cabelo. Teatro foi o que você fez com aquela caixa. E com a história da minha casa. Aqui, meu filho, é realidade, respondi, mantendo o olhar firme. Você não entende, mãe. A gente tá atolado de dívida. O apartamento tá no limite. As crianças precisam de escola boa. Você tem uma casa quitada, grande demais para morar sozinha. A gente só tentou adiantar as coisas, ele falou, finalmente deixando escapar o motivo por trás de tudo. Dinheiro, sempre ele. Adiantar as coisas, repeti. Para você, eu sou o quê? Um boleto a ser vencido? Uma assinatura que atrapalha? Ele desviou o olhar. Você anda esquecendo, mãe. Fala umas coisas sem sentido. A gente só pensou em algo que te acalmasse. Talvez te deixasse mais maleável. Bianca falou com uma amiga que conhece uns produtos. Já falei com alguém bem melhor do que a amiga da Bianca. Chama-se advogado. E também falei com polícia. E com laboratório. Cortei, sentindo o gosto metálico do medo e da coragem juntos. O impacto foi visível. Marcelo ficou branco. Você não podia ter feito isso, mãe. Vai acabar comigo, com a minha família, murmurou. Quem começou a acabar com a família foi você, quando decidiu me transformar num obstáculo. Não foi hoje que isso começou. Foi quando você passou a me ver como peso. Agora, pela primeira vez, eu resolvi me ver como pessoa, respondi. Ele apertou os punhos, deu um passo na minha direção, mas parou ao ver o vizinho atravessando a rua, olhando curioso. A presença de uma testemunha o fez recuar. Você vai se arrepender disso, ele disse por fim. Quem devia se arrepender é quem tentou dopar a própria mãe. Agora, se você me dá licença, tenho muito o que fazer para consertar o que você estragou. Encerrei, fechando o portão com calma. Naquela noite, eu não dormi bem. O medo rondou, claro. Mas mesmo assim, pela primeira vez em muitos anos, eu senti que não estava apenas reagindo ao que a vida jogava em cima de mim. Eu estava agindo. E isso, para uma mulher da minha idade, crescendo num tempo em que mãe tinha que engolir tudo calada, já era uma forma de vingança. Os dias seguintes foram cheios de idas e vindas. Levei o restante dos chocolates para o exame oficial, acompanhei o Gustavo na delegacia, respondi perguntas, contei a história 1000 vezes. Cada repetição machucava, mas também fortalecia a certeza de que eu não estava inventando nada. Era real. Doía, mas era real. Marcelo, por sua vez, mudou de tática. Se antes vinha com grito, agora vinha com doçura. Mãe, vamos conversar direito. A Bianca exagerou, eu exagerei. A gente estava desesperado. Esse negócio do remédio foi um impulso idiota, mas a gente te ama. Foi tudo para te proteger, para organizar as coisas. Dizia, numa ligação em viva voz que eu deixava o Gustavo ouvir escondido, quando possível. Eu respondia pouco, deixando o silêncio obrigar ele a preencher os buracos com mais justificativas. Cada frase dele era mais material para o advogado. Proteger você, facilitar o inventário, evitar você fazer besteira com a casa. Era impressionante como ele conseguia transformar a tentativa de me tirar a lucidez em ato de cuidado. Violência travestida de zelo. É assim que muitos machucam os velhos, sem parecer vilão. Antes de continuar, me diga aqui nos comentários o que você está achando desta história até agora e o que você faria no lugar dela. Não saia do vídeo porque o que vem a seguir vai te deixar arrepiado. O laudo oficial ficou pronto em algumas semanas. Confirmou o que o primeiro exame já indicava: presença de um composto de ação sedativa, misturado ao chocolate de forma irregular. O delegado me chamou para conversar. Dona Lúcia, a senhora tem consciência de que se levarmos isso até o fim, seu filho pode responder criminalmente? Ele perguntou sério. Tenho, sim. E também tenho consciência de que, se eu não fizer nada, posso acabar numa cama, dopada, assinando papel que não sei ler, respondi, com a voz baixa, mas firme. Gustavo me orientou a não confrontar Marcelo diretamente sobre o laudo. Deixe que as coisas sigam o curso, a polícia vai intimar. Enquanto isso, a senhora precisa se proteger no papel.
Vamos mexer na escritura da casa, explicou. Fomos juntos ao cartório. Lá, fiz o que ele chamou de doação com reserva de usufruto e ajustei o testamento. Em termos simples, tirei das mãos do Marcelo o poder de decidir sobre minha casa, deixando apenas o mínimo que a lei obrigava. O resto destinei a quem nunca tentou me comprar com chocolate nenhum. Quando o escrivão terminou de registrar tudo, me entregou os papéis e disse: Parabéns, dona Lúcia. A senhora está se cuidando. Saí de lá sentindo o peso de um mundo nas mãos e, ao mesmo tempo, uma leveza estranha no peito. Eu não podia impedir o coração de amar meu filho, mas podia impedir a mão dele de roubar o que era meu. Marcelo começou a falar em interdição com mais insistência. Mãe, você está se envolvendo com gente errada. Esse advogado só quer ganhar em cima de você. A senhora não está batendo bem. É nítido, dizia, agora se colocando como vítima. Se eu não estivesse batendo bem, teria comido aqueles chocolates. Aí sim, você ia ficar feliz, né? Respondi, sem elevar a voz. Ele veio um dia com uma proposta de paz. Vamos fazer assim. Você passa a casa pro nosso nome. A gente cuida de você, te leva para morar com a gente. Lá tem elevador, tem tudo. Você não precisa ficar sozinha nesse bairro, sugeriu, com aquele discurso pronto de filho preocupado. Engraçado. Você quer tanto cuidar de mim agora, mas não aparece por aqui quando eu passo mal, quando a pressão sobe. O cuidado que vem junto com a escritura me dá alergia, rebati. Gustavo então sugeriu que eu me preparasse para o pior. Eles podem tentar te pintar como incapaz, usar qualquer esquecimento seu como prova. Mas agora você tem laudo, BO, mudança de propriedade. E se tentarem interdição, a gente responde. Eu só peço uma coisa, não fique sozinha em reuniões importantes. Sempre tenha alguém do seu lado. Foi assim que combinamos a próxima jogada. Eu aceitaria uma conversa de família que Marcelo queria marcar, desde que fosse em lugar neutro, com gente por perto. Ele escolheu o apartamento deles. Eu aceitei, mas levei minha sobrinha junto, alegando que precisava de ajuda para subir escada e encontrar endereço. Na verdade, precisava de testemunha. Quando cheguei lá, Bianca me recebeu com um sorriso que não chegava nos olhos. Dona Lúcia, que bom que veio. A gente só quer o melhor para a senhora, disse, servindo café num bule caro. Eu também quero o melhor para mim. Foi por isso que parei de comer coisa oferecida por vocês sem perguntar o que tem dentro. Respondi, olhando bem para a caixa de bombons em cima da mesa. Dessa vez, lacrada, de marca famosa, comprada no supermercado. A reunião foi uma chuva de frases prontas. Preocupação, cuidado, futuro das crianças. No fundo, tudo orbitava em torno da mesma palavra que ninguém dizia: casa. Eu os ouvi em silêncio, como alguém que ouve o final de uma novela cuja trama já conhece. E dentro de mim, o plano de vingança tomava forma, não como briga, mas como corte definitivo. A intimação finalmente chegou para Marcelo. Eu não estava com ele quando o carteiro subiu até o apartamento, mas posso imaginar a cena. Ele abrindo o envelope, lendo meu nome como vítima, o dele como investigado, as mãos suando, a Bianca perguntando: que papel é esse? A verdade, que ele tentou esconder numa caixa de chocolates, agora vinha carimbada com timbre do Estado. Ele apareceu na minha porta no dia seguinte, abatido, olheiras fundas. Você me colocou na polícia, mãe. Na polícia, repetiu, como se estivesse falando de uma traição imperdoável. Não fui eu que coloquei remédio em chocolate, respondi, sem tirar os olhos dele. Eu posso ser preso. Você tem noção? Ele insistiu. Você teve noção quando pensou em me dopar? Quando achou que eu não perceberia nada e ia só assinar o que você quisesse? Perguntei. Ele abriu a boca para falar, mas não saiu nada. A verdade tem esse poder. Às vezes, ela não mata, só cala. Alguns dias depois, fomos chamados para uma audiência de conciliação. Gustavo foi comigo. Marcelo entrou acompanhado de um advogado particular e de Bianca, que estava com cara ofendida, como se fosse ela a grande injustiçada. Sentei de cabeça erguida. Eu não era mais a mãe pedindo desculpa por tudo. Era uma mulher defendendo a própria vida. O conciliador pediu calma, pediu que todos falassem um de cada vez. Marcelo tentou começar controlando a narrativa. Minha mãe anda confusa, ela exagera. Esses chocolates eram só um suplemento, mal dosado talvez, mas não teve maldade.
Foi um erro, coisa de família, disse, usando aquele tom de quem quer minimizar. Gustavo pediu a palavra e colocou sobre a mesa uma cópia do laudo oficial. Erro não vem misturado a composto sedativo em dose suficiente para alterar consciência, senhor. E erro não vem acompanhado de áudios onde ele admite que precisava que a mãe ficasse mais confusa para assinar documentos referentes à casa, respondeu, abrindo o documento. O conciliador franziu a testa, leu alguns trechos, olhou para Marcelo. O senhor confirma que enviou os chocolates apenas para sua mãe, pedindo que ela não distribuísse para ninguém? Perguntou. Marcelo hesitou. Eu achei que era melhor assim. Ela anda muito ansiosa, brigando com todo mundo. Quis ajudar. Com remédio escondido? Cortei, incapaz de ficar calada. Se queria me ajudar, podia ter vindo aqui trazer um abraço, um prato de comida, um pouco do seu tempo. Não precisava de comprimido moído. Bianca entrou na defesa dele. Isso é um absurdo. Todo mundo toma suplemento hoje em dia. Minha amiga compra direto, nunca teve problema. Estão fazendo tempestade em copo d'água. A dona Lúcia sempre foi dramática, disparou. Gustavo não se abalou. A diferença é que a amiga da senhora provavelmente sabe o que está tomando. Aqui, a idosa foi induzida a consumir algo sem informação clara, com o objetivo declarado de interferir no discernimento dela sobre decisões patrimoniais. Isso tem nome jurídico, e não é drama. O clima na sala ficou pesado. O conciliador suspirou profundamente. Pelo que estou vendo, a situação aqui não é apenas um conflito familiar simples. Há indícios de crime e risco à integridade da senhora Lúcia. Eu vou registrar que não houve conciliação e encaminhar para o prosseguimento da investigação. Enquanto isso, recomendo que não haja pressão ou tentativa de convencimento sobre a idosa em relação a questões de patrimônio, declarou. Marcelo me olhou com um misto de raiva e desespero. Eu sustentei o olhar. Foi estranho, doloroso, perceber que eu não reconhecia mais aquele homem sentado à minha frente. O menino que eu criei ainda estava lá em algum lugar, mas coberto por camadas de medo, ambição, influência de gente que nunca me quis por perto. Na saída, ele se aproximou, já no corredor, longe das mesas. Você vai acabar sozinha, mãe. Ninguém vai te aguentar. Eu era o único que ainda vinha aqui. Cuspiu ferido. Prefiro ficar sozinha do que dopada e usada. Solidão eu aprendi a enfrentar. Traição ainda estou aprendendo, mas já comecei bem, respondi. Gustavo colocou a mão de leve no meu ombro. A senhora foi forte lá dentro. E mais uma coisa, a parte criminal vai seguir seu curso. Mas a senhora já se protegeu no civil. Seu patrimônio agora está muito mais seguro, explicou, enquanto descíamos as escadas do fórum. Naquela noite, deitada na minha cama simples, senti o luto de quem perde um filho vivo. Não era morte, mas era um fim. O fim da ilusão de que amor de mãe resolve tudo. O fim da ideia de que, no fundo ele é bom, sustenta qualquer coisa. Às vezes, o que está no fundo também estraga. O tempo passou. Meses se transformaram em quase um ano. O processo criminal seguiu, lento como tudo que envolve papel e carimbo. Marcelo não foi preso, mas passou a responder formalmente. Teve que ir depor, explicar a origem dos chocolates, gaguejar na frente de gente que não o tratava como filho da dona Lúcia, e sim como um CPF envolvido em possível crime contra idoso. Isso eu soube pelos relatos do Gustavo. Eu não estava lá. Já tinha me machucado demais. As visitas dele cessaram de vez. No começo, eu ainda olhava o celular esperando uma mensagem. Depois, parei. A dor da ausência vai se ajeitando, ocupando um canto menor dentro da gente. Eu passei a ocupar os outros cantos com coisas diferentes. Aulas na igreja, rodas de conversa com outras mulheres da minha idade, cursos gratuitos no centro comunitário. Aprendi a mexer melhor no celular, a ouvir música pela internet, a ver séries. Descobri que minha vida podia existir sem girar em torno da atenção do meu filho. Uma das coisas que mais me marcou nesse período foi a aproximação da Laura, minha sobrinha neta, aquela que tinha me ensinado a gravar áudios. Adolescente, cheia de piercings e opiniões, ela começou a vir em casa todo fim de semana. Vó Lúcia, a senhora precisa aparecer mais. Vamos fazer um perfil para a senhora. A senhora tem umas histórias boas demais para ficar só aqui,
dizia, animada. Minha filha, quem vai querer ouvir história de velha? Eu perguntava, rindo. Muita gente, mais do que a senhora imagina, ela respondia, decidida. Foi com ela que eu fui ao cartório assinar a versão definitiva do meu testamento. Desta vez, eu não chorei. Entrei, sentei, ouvi o funcionário ler tudo com paciência. Nele, eu deixava o que podia legalmente para os netos diretamente, sem passar por Marcelo, e destinava uma parte para um projeto social do bairro que cuidava de idosos abandonados. Tem certeza, dona Lúcia? O tabelião perguntou. Tenho. Quem tentou me tratar como peso não precisa herdar o que custou o peso da minha vida inteira para conquistar, respondi. Laura me esperava na calçada. E aí, vó? Deu tudo certo? Deu. Agora, se um dia eu for embora, vou embora sabendo que minha casa não vai virar moeda de troca na mão de ninguém. Falei, sentindo uma paz estranha. Ela me abraçou forte. A senhora não sabe o quanto eu admiro isso. A maioria das senhoras que eu vejo aceita tudo calada, com medo de desagradar os filhos. A senhora não. A senhora se levantou. Não fui só eu, não. Teve advogado, amigo, Deus e teve você. Ninguém se levanta sozinho, respondi, apertando a mão dela. A notícia de que eu tinha mudado o testamento chegou até Marcelo, claro. Família fala. Ele não me ligou, mas mandou recado por uma tia distante, dizendo que eu era ingrata, que tudo isso era exagero. Eu apenas sorri de canto. Ingrata é a palavra que usam quando a gente para de entregar o que sempre entregou sem questionar. Um dia, encontrei por acaso um dos meus netos, filho do Marcelo, na porta da escola. Ele correu até mim, me abraçou apertado. Vó, por que você não vai mais lá em casa? Perguntou, com olhos confusos. Porque, às vezes, os adultos erram tanto que precisam de um tempo grande para tentar consertar. Mas eu te amo do mesmo jeito, viu? Respondi, segurando as lágrimas. Ele me mostrou um desenho que tinha feito. Uma casa com um jardim, 2 pessoas na porta. É você e eu, explicou. Guardei o papel como se fosse um documento mais importante que qualquer escritura. Quando cheguei em casa, colei na geladeira. Aquele era o tipo de herança que eu ainda podia cultivar. Afeto sincero, sem remédio escondido. No meu aniversário seguinte, 1 ano depois daquela caixa maldita, o interfone tocou logo cedo. Eu estava coando o café quando ouvi o toque insistente. O coração apertou na hora, porque aquela data tinha ficado marcada na minha cabeça. Atendi com a mão úmida de suor. Dona Lúcia, tem uma entrega aqui para a senhora, avisou o porteiro. Por um instante, achei que minhas pernas iam fraquejar. Outra caixa? Outro laço escondendo alguma armadilha? Respirei fundo, enxuguei as mãos no pano de prato e desci as escadas devagar, tentando domar o medo. Quando cheguei à portaria, vi uma caixinha de papelão simples, com um laço de barbante. Nada de fitas de cetim, nada de luxo. O entregador sorriu e apontou para o remetente escrito à caneta. É da Laura, viu? Ele disse. Só de ouvir o nome da minha sobrinha neta, metade do pavor foi embora. Peguei a caixinha com cuidado e voltei para o apartamento abraçada a ela. Coloquei em cima da mesa da cozinha e fiquei alguns segundos apenas olhando. 1 ano antes, outra caixa tinha parado exatamente ali e quase virou arma contra mim. Naquele dia antigo, junto com o presente vinha uma tentativa escondida de mexer na minha cabeça e na minha assinatura. Agora era diferente. Eu sabia quem estava do outro lado. Abri a caixa devagar, desatando o barbante. Dentro, uma caixinha de chocolates comum, de supermercado, com selo, data de validade. Em cima, dobrado, um bilhete. Vó Lúcia, não é o chocolate que importa, é quem manda. Come sem medo. Te amo. Laura. Sorri sozinha. Sorri com alívio e um nó na garganta. Abri a embalagem, peguei um bombom e coloquei na boca. O gosto era simples, doce, conhecido. Não tinha cheiro de remédio, não tinha plano escondido. Era só chocolate. E carinho. Ali eu entendi. O que mais doeu não foi o que tinha dentro da caixa do Marcelo. Foi descobrir o que ele era capaz de misturar junto com o presente. Enquanto o bombom derretia, olhei em volta. A cozinha era a mesma. Piso antigo, paredes gastas, armário velho. A casa não tinha mudado. Mas eu tinha.
Antes, eu aceitava tudo em nome da paz na família. Depois daquela história, aprendi a me enxergar como alguém que merece respeito. Essa foi a primeira parte da minha vingança. Deixar claro, pelo menos para mim, que eu não era objeto de ninguém. Alguns dias depois desse aniversário, o telefone tocou. Reconheci o número na hora. Marcelo. O coração ainda reagia, por mais que eu quisesse ser firme. Atendi. Mãe, ele começou com a voz rouca. Pois não? Respondi sem dureza, mas sem a antiga pressa de agradar. Eu soube do testamento. Soube da casa. Soube que você tirou quase tudo de mim. Você conseguiu o que queria. Me puniu. Parabéns, ele disse. Olhei pela janela e vi minhas plantas num vasinho reaproveitado, firmes apesar do pouco espaço. Eu não te puni, Marcelo. Eu só tirei das suas mãos um poder que você não soube usar. É diferente, respondi. Você acha justo me deixar quase sem nada? Depois de tudo que eu fiz por você? Eu sou seu filho, ele insistiu. Justo teria sido você nunca ter pensado em mexer na minha lucidez. Nunca ter cogitado me deixar confusa para conseguir minha assinatura. O que eu fiz não foi capricho nem vingancinha. Foi defesa. E foi um recado. Quem tenta me controlar pelo ponto fraco não merece ter acesso ao que eu construí. Expliquei. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Você ainda me ama? Perguntou, num tom que me lembrou o menino febril que corria para o meu colo. Respirei fundo. Amor de mãe é difícil de matar, Marcelo. Ele continua aqui, machucado, mas existe. Agora, confiança. Essa vocês enterraram junto com aqueles chocolates. Eu tô reconstruindo a minha vida em outra base. Respeito por mim mesma. E isso não volta com desculpa rápida, falei. Ele bufou. Tá bom, eu errei. Você queria vingança, conseguiu. Tá feliz agora? Olhei para o relógio antigo na parede. A minha vingança não foi te ver indo depor, nem saber que você teve que contratar advogado. A minha vingança foi descobrir que, mesmo velha, eu ainda podia escolher. Que eu ainda mando na minha cabeça, no meu corpo e na minha casa. Foi te mostrar que eu não sou só a mãe disponível para tudo. Eu sou uma mulher inteira. Se você não enxerga isso, o problema é seu, respondi. Ele não esperava ouvir aquilo. O silêncio voltou. Eu continuei. Se um dia você quiser me procurar para conversar de verdade, sem plano, sem documento escondido, sem remédio disfarçado de cuidado, talvez a gente consiga construir alguma coisa nova. Eu não prometo esquecer, porque esquecer não é obrigação. Mas posso tentar te ver do jeito que você escolher ser daqui para frente. Só que se vier, venha de mãos vazias. Eu não preciso de caixas. Eu preciso de verdade. Do outro lado, ouvi um "tá bom", curto, sem força. Ele desligou sem se despedir. Fiquei com o telefone na mão, ouvindo só o barulho do relógio da cozinha. Não chorei, não sorri. Deixei a sensação me atravessar. Não era felicidade. Também não era só tristeza. Era como tirar um sapato apertado depois de anos. O pé fica marcado, com calo, mas finalmente respira. Olhei para a caixinha de chocolates que Laura tinha me dado e entendi que a diferença não estava no presente, e sim em quem amarra o laço e no que deseja para você. Naquela noite, sentei na beira da cama e fiz um balanço simples. Eu tinha perdido o filho que achava conhecer, mas tinha ganhado uma versão de mim que nunca imaginei encontrar aos 68 anos. Uma mulher que diz não, que pede ajuda, que entra em cartório sem abaixar a cabeça, que entende que amor não dá direito a ninguém de roubar a sua lucidez. Talvez o mundo nunca saiba da minha história. Talvez eu continue sendo para os vizinhos só a Dona Lúcia do 302. Mas, para mim, eu sou a mulher que naquele dia escolheu não comer os chocolates errados. Eu não recusei um doce. Eu recusei o papel de vítima silenciosa. Minha vingança foi essa: continuar aqui